Boa tarde aos presentes, meu nome é Isaac Jorge, eu sou pós-doutorando voluntário do Programa de Entomologia da Universidade Federal do Paraná e desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Biologia Comparada de Himenóptera, sob a supervisão do professor Gabriel Augusto de Mello. Parte da pesquisa, então, apresentamos sob o título Mnemoníquide, Coleóptera purpurionoide, Biologia Comparada e Perspectivas. Mnemoníquide é uma das linhagens mais antigas de purpurionoide e estes 4 posicionamentos são encontrados em trabalhos morfológicos e moleculares. Temos, então, Mnemoníquide como grupo irmão de todas as famílias de Purpurionoida, Mnemoníquide como grupo irmão de Antríbide, e essas 2 famílias como grupo irmão das demais, Mnemoníquide como parafilética em relação a Antríbide, e este agrupamento, grupo irmão das demais famílias, e Mnemoníquide como 2 linhagens aí polifiléticas. E neste trabalho, então, elaborado por McKenna e colaboradores em 2009, temos a mais ampla amostragem da superfamília, onde foi amostrada todas as famílias e subfamílias, utilizando dados moleculares de 4 gêneros nucleares e 2 mitocondriais. Temos aqui Mnemoníquide apresentado em 2 linhagens em parafilia com uma das linhagens de Antríbide, uma vez que Antríbide é amostrada como polifilética. Mas quem são os mnemoníquides, né? Mnemoníquide, então, é dada por uma combinação de caracteres diagnósticos com lábio distinto, mandíbula com prosteca, antena não geniculata, esporões tibiais e tergito 9 não unido ao tergito 10. Esta é uma imagem que vemos, então, a diversidade morfológica, diferentes formatos e tamanhos de rosto, diferentes formatos de pronoto, formatos de tíbia e os diferentes tipos de coloração do tegumento dos seus érebros. Para as larvas, a combinação de caracteres diagnósticos é a mandíbula com mola, maxila articulada, hipofaringe com escleroma. E aqui vemos a diversidade de formatos desses corpos das larvas, né, com a presença ou ausência de pernas, diferentes graus de desenvolvimento da mola nas mandíbulas, diferentes tipos de lobos articulatórios nas maxilas e a diversidade também dos escleromas da hipofaringe. Os representantes, então, somam 81 espécies em 24 gêneros e 3 subfamílias, Mnemoniquine com 4 espécies em 1 gênero, Cimberidine 17 espécies e 5 gêneros, e Rhinorrhynchine, a maior subfamília, com 60 espécies em 21 gêneros. Contudo, essa diversidade ela foi parcialmente maior nos seus fósseis, totalizando 86 espécies, 46 gêneros e 6 subfamílias que viveram aí do Jurássico Médio ao Eoceno. Destaco aqui Cimberidine e Rhinorrhynchine, que são representantes, são subfamílias com representantes tanto fósseis quanto viventes. Aqui temos, então, um relacionamento filogenético desenvolvido em paralelo, em que ilustro o Mnemoníquide e as suas subfamílias como monofiléticos. Utilizei para isso, então, 32 terminais, 26 gêneros, de todos os 26 gêneros viventes e caracteres morfológicos larva, pulpa e adulto, caracteres ecológicos de plantas hospedeiras e grupos tróficos. Destaco aqui, com setas indicadas para baixo, caracteres morfológicos dos imaturos e com setas indicadas para cima, caracteres ecológicos. Demonstrando, então, quão importante que são os dados biológicos, né? Porque é a partir do conhecimento da biologia que temos este conjunto de caracteres, né, possíveis de serem interpretados aqui para auxiliar no relacionamento entre as subfamílias e as suas tribos. Utilizando a topologia anterior, aqui indico as regiões biogeográficas que esses táxons se distribuem, onde temos Cimberidine e Mnemoniquine se distribuindo no hemisfério norte e Rhinorrhynchine distribuindo no hemisfério sul. Em relação às plantas hospedeiras, temos então que a maior parte da associação é com as gimnospermas, né, da família Pinácea, Podocarpácea e Araucariácea, e com Mnemoniquine e uma tribo de Rhinorrhynchine se desenvolvendo, então, em 2 famílias de angiospermas. Em relação ao substrato, a maior parte das associações é dada em pólen, né, o consumo do pólen, enquanto que somente Mnemoniquine apresenta, então, consumindo as sementes das famílias de plantas hospedeiras. Aqui é a distribuição de Araucariácea, composta pelos seus 3 gêneros, onde temos somente Agates e Araucária com associação com Mnemoníquide e achuradas em vermelhos, então, a área onde essas associações ocorrem.
Araucária angustifolia, então, nossa representante brasileira, com sua distribuição aqui em pontos pretos, e em pontos vermelhos, a distribuição dos nemoníquides, né, onde foi registrada essa associação, portanto. Aqui destaco uma comunicação pessoal da Brenda May, no trabalho de Crush, onde ela relata o conhecimento de uma larva para um gênero novo, um possível gênero novo de nemoníquide em associação para a Araucária angustifolia, onde podemos, então, hipotetizar que a distribuição desta larva pode estar relacionada a essa distribuição que ainda não foi explorada, né, essa mais externa. Aqui a distribuição de Podocarpacea, né, uma família que é grupo irmão de Araucariaceae, que é bem mais diversa. Em destaco também somente 3 gêneros com associação com nemoníquide, e levando em consideração que a espécie 1 e a espécie 2, que foi amostrada na matriz, poderia ter associação com o pólen de Podocarpacea, então essa distribuição seria ampliada aqui para a região chaquenha da região neotropical. E, então, somente a Podocarpus lamberti e Podocarpus celoe se distribui na região onde foi coletada a espécie 1 e 2. Então, essas seriam as principais suspeitas de hospedeiro. Aqui temos um ciclo de vida de uma Araucária angustifolia, onde partimos de um indivíduo adulto, passando pelos estróbilos masculinos e femininos, até a produção do pinhão, a semente, e verificamos que o ciclo de vida de nemoníquide se inicia nos estróbilos masculinos, né, com suas larvas de primeiros até o quarto insta, e após chegar ao quarto insta, então essas larvas despencam ao solo e iniciam o seu processo de diapausa, que pode durar até 8 meses. Após esse processo, então, as larvas se impupam e, por fim, se tornam adultas. Aqui temos um representante da arborização urbana de Curitiba, onde foi coletado estróbilos em diferentes estágios de maturação. Estróbilos completamente verdes e estróbilos inteiramente maduros. Aqui temos um estróbilo parcialmente maduro, indicando um indivíduo adulto de braros caminhando sobre ele, bem como em seu interior, aqui por entre os microesporângios. Aqui temos um vídeo de uma larva de segundo a terceiro insta, e aqui uma larva de primeiro insta entre os microesporângios, né? No vídeo podemos ver então a larva iniciando o consumo do pólen. Esse vídeo foi feito pelo professor Gabriel, utilizando uma lâmina escavada e uma lamínula por cima, e verificamos então a larva ingerindo esse grão de pólen, né? Rompendo com suas molas, né? E vemos então o grão de pólen já desintegrado, passando pelo seu trato digestivo. Aqui é um outro vídeo também que temos as larvas de 4 insta se soltando ao solo, o que seria na natureza se soltando ao solo, né? Então elas saem desses estróbilos procurando então o solo para iniciar sua diapausa. Aqui nessas outras imagens temos as injúrias, né, os danos que essas larvas causam no interior dos estróbilos. Aqui um outro vídeo também, já no processo de escavamento, onde as larvas estão sobre o solo e elas vão procurar, então, se enterrar, né, para iniciar sua diapausa. As larvas menores são larvas de braros e as maiores e rosadas larvas de Rhiptoplesus. E aqui, no final, ao fundo do pote, temos essas larvas já no processo de diapausa. Seria, então, possível um campo pró-estrobilação, né? E verificamos que sim, ao escavar o solo abaixo dos estróbilos caídos, né, abaixo das árvores masculinas, a gente verificou a presença dessas larvas nesse processo de diapausa. Desta forma, concluímos que expedições podem ser direcionadas a essas regiões onde não foi relatada a presença dos nemoníquides, né, em diferentes momentos do tempo, né? Não precisamos depender, então, somente da época de estrobilação. E essa exploração para a família Podocarpacea faz mais sentido, uma vez que boa parte de sua distribuição não ocorre registro de associação com nemoníquide.
Em relação aos parasitoides, temos aqui estróbilos masculinos, né, embalados por um saco plástico, onde vemos a presença aqui de himenópteras, né, de parasitoides, então. Só que esses parasitoides a gente não pode afirmar ao momento que teria associação com pneumonique, de uma vez que outros insetos estavam desenvolvendo também nos estróbilos, né? Outros besouros, alguns lepidópteros. E aqui eu destaco um único relato de parasitoidismo para a espécie Cymbelis comptus, realizada pela pesquisadora May, em 1993, onde ela relata que 50% dos espécimes que ela tratou, que ela observou, havia vespas solitárias de himenóptero. Contudo, essas vespas elas ainda não foram identificadas. Aqui é um levantamento da entomofauna, um levantamento mais atual, desenvolvido por MEC e colaboradores em 2001, onde verificamos que dos himenópteros que emergiram em sua pesquisa, nenhum emergiu de estróbilos, né? Então, temos aí um desafio a ser investigado com mais afinco, né? Porque os estróbilos que coletamos saíram, houve a emergência desses parasitoides, né? Eu gostaria, então, de agradecer ao Laboratório de Biologia Comparada de Himenóptera, em especial ao professor Gabriel Augusto de Mello, que me acolheu nesta pesquisa, ao Davi Muniz, por realizar algumas fotos e saídas de campo, ao programa de pós-graduação em entomologia e ao encontro de coleóptera, aos organizadores de encontro de coleóptera que nos proporcionaram esse evento, né, de uma forma gratuita nesses tempos de pandemia. E agradeço também a todos vocês que estão aqui me assistindo. Muito obrigado.